Fala, amiga e amigos, servidores públicos, tudo em paz? Bruno na área. Acho que a maioria de vocês deve ter visto alguma coisa sobre o caso Previ, né? O TCU abriu uma auditoria para investigar um suposto rombo nas contas do Plano 1 da Previ. A Previ é o Fundo de Previdência Complementar do Banco do Brasil e tem um dos planos, esse Plano 1, e o TCU abriu essa auditoria. E aí esse caso me fez lembrar do porquê eu não gosto de investir em fundos de investimento. E aí eu vou tentar explicar para vocês aqui um pouco, tá? Antes de prosseguir, eu queria contextualizar de quais fundos nós estamos falando. Nós estamos falando de fundos de investimento normais, aqueles mais comuns, que são fundos abertos de ações, multimercado, renda fixa. Esses aí são regulamentados pela CVM. Estou falando dos fundos de investimentos especialmente constituídos, que são aqueles fundos de previdência privada, né? Quando a gente fala em PGBL, VGBL, a gente está falando desses fundos de investimento. Esses aí são regulamentados pela SUSEP. E a gente está falando também de entidades fechadas de previdência complementar, que é o caso da Previ, esse daí é regulamentado pela Previc. São esses três tipos de fundo que tem algumas diferenças, questões tributárias, regras de ingresso, algumas diferenças mais, digamos assim, burocráticas, mas no final das contas são fundos em que um grupo de pessoas põe dinheiro na mão de um gestor para o gestor tomar conta do recurso. Não estou falando de fundos imobiliários, que os fundos imobiliários têm uma natureza diferente disso aqui. Em primeiro lugar, o fundo imobiliário, as cotas são fechadas, ou seja, se eu comprar uma cota, eu não posso ir lá no gestor e falar, me dá o dinheiro de volta, certo? O que eu posso fazer é vender a cota no mercado secundário, mas eu não posso tirar o dinheiro de volta. E segundo que o fundo imobiliário, eu não tenho alternativa. Não dá para eu ir... Se eu quiser ser sócio de um shopping, eu não consigo ir lá e comprar um pedaço do shopping. Eu só consigo fazer isso através de fundo imobiliário. No caso desses outros fundos aqui, eles investem em ativos que eu mesmo posso selecionar, tá? Então, são esses fundos que eu estou falando. Para contextualizar ainda, vamos falar um pouco sobre o caso da Previ. A minha intenção aqui não é entrar em detalhes, nem ser 100% preciso nesses números. A ideia é mostrar uma geral para a gente se contextualizar e entender a ideia do porquê isso daí me trouxe alguns pontos que eu levo em consideração para não incluir um investimento em fundos na metodologia de investimento da Paz Financeira com você, tá? Então, a Previ, o plano 1 da Previ, tinha no final de 2023 237 bilhões em ativos, né? Ações, renda fixa e tudo mais. As perdas, o déficit, o rombo, cada um fala de um jeito, né, na mídia, que está sendo veiculada é em torno de 14 bilhões. Isso daí representa mais ou menos 5,9% da carteira de ativos que ele tinha no final de 2023. Então, até novembro de 2024, que são os dados que tem lá no site deles, tinha esse déficit de 14 bilhões. Então, vamos supor que esse déficit seja composto por uma queda no valor dos ativos. Eu sei que tem outras coisas, mas para o nosso contexto, dá para considerar isso. Então, essa queda de 14 bilhões dá 5,9% de queda. Tá? Na economia, a situação da economia em 2024 foi o seguinte: o Ibovespa, em 2024, ele caiu 10,36%. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu 5,89%. E a taxa de juros do IPCA, do título IPCA+, ela começou o ano de 2024 a 5,19% e finalizou o ano a 7,77%, certo? Então, se você fosse comprar lá o Tesouro IPCA+, no começo de 2024, você ia pagar ia conseguir comprar IPCA mais 5,19. No final do ano, você conseguiria comprar IPCA mais 7,77, certo? Então, esse aí é o contexto.
Vamos dar uma olhadinha na carteira do plano 1 da Previ. O plano da Previ ele tem 62,5% em renda fixa, 27,9% em renda variável, basicamente ações, e 9,6% em outros investimentos. Tá? Então, grande maioria renda fixa, digamos 2/3 renda fixa, 1/3 ações. E dando uma olhadinha mais em detalhe em cada uma dessas classes, tem alguns pontos importantes para a gente entender. Na renda variável, essa porção da renda variável dela, 35% é somente de ações da Vale do Rio Doce, da Vale 3. Tá? E da renda fixa, desses 62% que tem na renda fixa, 79% de todo esse valor está em NTNB, está em títulos NTNB, que são os títulos indexados ao IPCA, IPCA mais alguma coisa. E a participação em FIIs é irrisória, são 300 milhões só em fundos imobiliários. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte. Cara, num cenário desse, a Ibovespa caindo 10%, o IFIX caindo quase 6%, e a taxa do IPCA variando de 5% para quase 8%, uma queda numa carteira de investimentos de 5,9% é uma coisa normal, tá? Eu não estou aqui julgando, nem fazendo nenhum juízo de valor em relação à administração. Eu não tenho a administração do fundo. Eu não tenho dados suficientes. Quem tem essa competência e vai fazer isso é a auditoria do TCU. Mas eu estou falando que, de maneira geral, uma carteira cair 5,9% no cenário do ano passado, econômico, é absolutamente normal. Ainda mais se você considerar que da renda variável, 35% estava em Vale do Rio Doce. E a Vale, enquanto o Ibovespa caiu 10%, a Vale caiu 23%. Então, com certeza, grande parte daquele rombo está aqui. Aí você pode questionar, mas concentrar 35% da renda variável só na ação de uma empresa, eu não faria isso. Mas aí a auditoria vai entender lá por que eles fizeram isso, se era certo ou não. A gente não está preocupado em julgar isso aqui. Outra coisa super importante que eu não vi ainda aparecer em nenhuma matéria é que dessa parte da renda fixa, ou seja, dos 2/3 quase, que são de renda fixa, 79% eram indexados ao IPCA, era títulos NTNB. E a taxa de juros saiu de 5,19 para 7,77. Isso daí, o que acontece? Quando você compra um título, IPCA 5,19, e essa taxa sobe, o valor do seu título no mercado cai. Então, também há impacto. Se a gente olhar lá no site da Previ, a gente vê que a parte de renda fixa rendeu menos do que a renda fixa, a taxa DI. Por que rendeu menos? Porque teve essa marcação a mercado aí dos títulos NTNB que fizeram o valor do título cair. Essa conversa todinha aqui é para dizer que uma queda de 5,9% numa carteira de investimento, num cenário em que os juros subiram demais, isso daí sacrifica a renda variável, é muito comum. Tanto sacrifica a renda variável, como sacrifica os títulos pré-fixados e os indexados do IPCA, que sofrem a marcação a mercado e o valor dele cai. Então, na hora de olhar lá o patrimônio da carteira, ele vai ter caído, mas os juros vão estar sendo pagos lá pelo título normalmente. Ok? Então, isso aí já me trouxe aqui alguns pontos que eu considero para não indicar nem investir em fundos de investimento. Primeiro, os fundos de investimento são como elefante numa loja de cristais. À medida que ele vai crescendo, qualquer movimentação dele fica difícil, fica complicada. Qualquer movimentação pode fazer um grande barulho e quebrar um monte de coisa. Tá? Um grande exemplo disso é o seguinte. A gente viu lá que a participação
de fundos imobiliários na carteira do plano é de apenas 300 milhões de reais, né? Um plano que tem 237 bilhões, só tem 300 milhões de reais em fundo imobiliário. Por que isso? Porque simplesmente ele é grande demais. Só para você ter uma ideia, o valor de mercado dos fundos imobiliários, o pico desse valor, quando os fundos bombaram lá, o pico foi 248 bilhões. Então, imagine, só o plano 1, o fundo do plano 1 da Previ conseguiria, se ele quisesse, comprar praticamente todo o mercado de fundo imobiliário do Brasil. Ou seja, esses fundos gigantes, na prática, eles não conseguem investir em fundo imobiliário. Então, já perde essa oportunidade aí. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que os gestores de fundo, eles acabam sendo levados a investir no que todo mundo está investindo. Isso aí não sou nem só eu que estou falando, isso aí o Peter Lynch, que foi um dos maiores gestores de fundos da história, ele fala sobre isso. Por quê? Se um gestor de fundo investir só naquelas ações manjadas, né, Vale, Petrobras, nas maiores, nas gigantes, e o valor dessas ações caírem, beleza, não investiu naquelas ações, então são as ações são as gigantes que todo mundo investe, caiu, beleza, é normal. Agora, se ele analisar um outro ativo que não é tão padrão do mercado, digamos assim, e esse investimento dele demorar a render, ou cair em algum momento, aí ele deixa de ser algo normal, entre aspas, para o mercado, e aí passa a ser incompetência dele. Então, naturalmente, os gestores de fundos acabam se protegendo dessa forma. Não é à toa que a maioria dos fundos de previdência, principalmente previdência complementar, né, que são os fundos fechados, é renda fixa. O Funpresp Jude mesmo é 90% renda fixa. E aí, no meu, assim, na nossa filosofia aqui do Paz Financeira com você focar tudo em renda fixa, a gente está perdendo uma grande oportunidade a longo prazo para aumentar nosso patrimônio, a nossa renda. Outra coisa que os gestores de fundos sofrem, nos fundos abertos, não no fundo de previdência complementar, mas o fundo de ações normais, os fundos abertos, é que ele fica suscetível àquele transtorno bipolar que o mercado tem, né? Numa crise, o que a galera que investe em fundo de ações faz? Resgata todas as cotas e o gestor é obrigado a vender na hora que ele não gostaria de vender. Da mesma forma, o contrário, quando o mercado está em euforia, ele é obrigado a comprar, porque no plano de investimento diz que ele tem que ter, não só no plano de investimento, como nas regras também, se for um fundo de ações, ele tem que ter um mínimo de ações, então ele é obrigado a comprar na hora que não deveria comprar, que não gostaria de comprar. Ele fica amarrado aí, mesmo que ele tenha essa consciência, ele fica amarrado e acaba sendo obrigado a fazer o que ele não gostaria de fazer. Quarto, há conflito de interesse, pode haver conflito de interesse. Nesse caso aqui, os fundos de previdência complementar, principalmente os que são ligados a empresa de governo, que tem alguma ingerência política, decorre o risco grande de conflito de interesse. A gente viu lá o caso do Postales, que teve um prejuízo enorme porque os gestores investiram em títulos da Venezuela, por exemplo. Certo? Em quinto lugar, existe um argumento para quem investe em fundos de que você não vai ter o trabalho de escolher as ações, você não precisa aprender a escolher as ações. Ok. Eu concordo que para escolher qualquer ativo para investir, você tem que entender o que você está fazendo. Por isso que aqui no canal eu falo muito sobre os investimentos e como analisar, como escolher os ativos, certo? Eu concordo com isso. Inclusive para fundo de investimento. Então, se você vai investir num fundo de investimento, você tem que analisar ele. Você tem que saber o histórico dele, quem é o gestor, como é as regras de investimento, né?
Quem esse investidor leigo normal, entra lá no regulamento do fundo e lê ele todo e sabe qual é a regra de investimento, a política de investimento deles. 5%, 95% nem olha. E acha que comprando o fundo de investimento está tranquilo, porque está tudo na mão do gestor, o gestor vai conseguir gerenciar aquele dinheiro. Mas o risco acaba não estando lá nos ativos, está no fundo, no gestor. Então, acabou esse argumento. Você vai ter o trabalho, de qualquer forma, de escolher o fundo. E mesmo assim, não, Bruno, mas eu vou precisar só analisar um fundo. Não. É outro risco. Se você investe todo o seu dinheiro em um fundo só, você está colocando o seu dinheiro numa cesta só, colocando os seus ovos numa única cesta. Então, você teria também que diversificar nos fundos. Então, já que é para ter o trabalho de selecionar os ativos, eu prefiro selecionar diretamente os ativos que eu posso adquirir, ações, fundo imobiliário e os títulos de renda fixa. E por último, e muito não menos importante, é que o fundo de investimento ele tira um aspecto da mentalidade do investidor que é importantíssimo para o investidor de longo prazo, para o investidor amador, que é a sensação de dono, de ser dono. Grandes investidores, o Warren Buffett, por exemplo, é um grande exemplo disso. Ele disse que você tem que investir na empresa, você investe no negócio, você não compra ações. Então, quando você vai lá, olha uma empresa, seleciona aquela empresa para você investir, você sabe o que você está fazendo, você se sente sócio dessa empresa, digamos assim, e aí você se blinda para situações do mercado como altos e baixos do mercado de renda variável, que é normal. Além disso, você se sentindo sócio, vai ser mais fácil para você manter esse investimento ao longíssimo prazo, que no nosso caso aqui é perpétuo. A gente vai investir durante a vida toda. Então, são esses aspectos que me fazem não investir em fundos de investimento, certo? Por isso que a nossa filosofia, Paz Financeira com você, na metodologia de investimento, a gente investe em ações de empresas, a gente compra ações de empresas lucrativas, fundos imobiliários robustos e títulos de renda fixa seguros. São esses 3 tipos de ativo e, eu repito, é importante você saber o que você está fazendo. Por isso que a gente tem uma metodologia para selecionar esses ativos sem precisar ser um grande expert em business, em administração de empresa, em mercado imobiliário, certo? Então, o recado é esse, galera. Investir em ativos geradores de riqueza a longo prazo e persistência, calma, que a gente chega lá na nossa liberdade financeira, só que a paz financeira começando hoje, certo? Paz financeira hoje, amanhã e sempre. Grande abraço e até a próxima.